versículos 1 ao 3. Amém? Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nos dê graça neste momento para juntos meditarmos na palavra de Deus e pela mesma sermos edificados. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre um assunto de suma relevância para a vida de todo cristão, que nós precisamos ter bastante cuidado com ele. Nós iremos falar hoje sobre a desobediência e vamos ver o quão mal isso pode trazer para as nossas vidas. Mas antes, a doutrina da obediência, mesmo que a gente não a encontre em livros teológicos elaborada de forma sistematizada, de forma bem explanada, ela é uma das doutrinas que está de forma clara na Bíblia Sagrada. Do início ao fim da Bíblia Sagrada, nós iremos ver Deus falando com o povo, falando com o seu povo, pedindo e em determinadas ocasiões colocando a prática da obediência como critério para que o povo fosse aceito diante de Deus. Isso, é claro, desde o começo, desde Adão e Eva, desde o jardim do Éden, nós observamos a obediência sendo um critério estabelecido por Deus para o seu povo. Começou lá com Adão e Eva: olha, daqui tu pode comer de toda a árvore, mas desta daqui você não pode comer. Então observe que desde o princípio a obediência ela está sempre atrelada aos eventos da Bíblia Sagrada e é colocada por Deus como um critério para que aqueles que desejam, que querem se aproximar, que querem viver com Deus, siga e viva a prática da obediência. Nós iremos falar nesta noite sobre os perigos da desobediência para a vida do cristão, certo? Quando nós estamos falando aqui de desobediência, nós estamos falando no seu aspecto, em todos os seus aspectos, no seu aspecto geral, porque nós sabemos que a desobediência ela pode ser a desobediência de filhos para pais, a desobediência em todos esses aspectos, de empregado para patrão, desobediência em todos esses aspectos, ela pode acontecer, mas nós estaremos abordando aqui no aspecto geral e partindo principalmente da desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, àquilo que Deus requer do seu povo, certo? Para princípio, deixa eu apenas contextualizar aqui e recapitular, refrescar na mente os acontecimentos aqui descritos no livro do profeta Jonas. Deus aqui inicia Deus chamando o profeta Jonas, comissionando para uma determinada missão, para que Jonas dirigisse-se até a cidade de Nínive e pregasse contra a cidade de Nínive. E conforme aqui capítulo 3, versículo 4, a pregação de Jonas era mais ou menos da seguinte maneira. Diz o capítulo 3, versículo 4:
a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A pregação de Jonas era uma pregação simples, mas nós observamos que esta mensagem causou um profundo impacto em todos os moradores da cidade. Assim começa o livro, a história. Deus comissiona Jonas para ir pregar na cidade de Nínive. Nós já conhecemos bem a história. Jonas recusou-se a obedecer à direção de Deus, à voz de Deus, desceu para a cidade portuária de Jope. Em Jope ele pagou a sua passagem, embarcou em um navio, se escondeu no mais profundo daquele navio em direção a Tarsis. Lá pelo meio da viagem veio a tempestade, o mar ficou revolto, os tripulantes e também os demais passageiros daquele navio, diz o texto que cada um começou a clamar pelo seu Deus, até que lançaram sorte, e a sorte caiu exatamente sobre quem, meus irmãos? Sobre Jonas. Interrogaram Jonas: nos diz quem tu és, de onde tu veio, quem é o teu povo, quem é o teu Deus. Depois de Jonas responder às indagações daquele povo, eles oraram a Deus, ao Deus de Jonas, o Deus de Israel, e depois de todo esse processo, Jonas foi lançado ao mar para que o mar se acalmasse. Veio um grande peixe, pegou Jonas, levou lá para o lugar onde Jonas deveria de fato ir. A partir daí, Jonas, entendendo que não havia possibilidade de fugir daquela sua responsabilidade, entra na cidade de Nínive pregando, dizendo: ainda há 40 dias Nínive será subvertida. O texto sagrado diz que do rei a todos os moradores da cidade houve uma grande comoção, houve um jejum nacional, um jejum coletivo, em que nem mesmo os animais daquela cidade comiam. O rei ordenou que houvesse jejum, homens, mulheres e crianças e animais. Ninguém poderia comer, porque agora tratava-se de um jejum nacional, por conta da situação que aquele povo se encontrava diante de Deus, em que o próprio Deus diz que a maldade, a malícia daquela cidade havia subido diante de Deus. E quando Jonas começa a pregar, houve a comoção, o povo se converteu, se arrependeu dos seus maus caminhos, e Deus concedeu graça àquele povo. E o pior é que Jonas ficou triste com isso. Às vezes nós observamos, meus amados e queridos irmãos, e deixamos isso escapar. Jonas foi um profeta que foi bem sucedido na sua missão, mas ficou com raiva, porque ele queria que o povo morresse. Percebeu isso? Jonas recebeu a palavra de Deus, foi para Nínive, pregou a mensagem surtiu efeito, o povo se arrependeu, se cobriram de panos de saco, até os animais foram cobertos de panos de saco, que isso na linguagem bíblica é um sinal de humilhação, é um sinal de arrependimento, é um sinal de quebrantamento. Então, o próprio Jonas, depois de ter pregado, depois da sua mensagem ter tido uma repercussão positiva, Jonas ficou triste. E Jonas ora e diz a Deus: eu sabia que isto iria acontecer, porque o Senhor é Deus compassivo, é Deus longânimo. E aí a palavra de Deus segue, a história de Jonas segue, dizendo que Jonas se colocou debaixo de uma espécie de barraca que ele mesmo improvisou. Aí veio as ramas da arvoreira, cobriram Jonas, protegendo do sol. Jonas gostou daquilo ali, achou-se seguro, protegido da incidência dos raios solares, porque a arvoreira estava protegendo. Mas o texto sagrado diz que de noite Deus enviou uma praga e matou aquela arvoreira. Quando Jonas acordou, que o sol começou a dar na cabeça dele, ele ficou com pena da arvoreira.
rapaz, se tu está com pena de uma plantinha dessa, por que tu não te comove com mais de 120 mil homens que estão a perecer na cidade de Nínive? Isto é apenas um resumo do livro do profeta Jonas, certo? Então assim aconteceu a conversão daquela cidade. E quando nós lemos Mateus capítulo 12, versículo 41, quando os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: nós queremos que tu nos dê um sinal. Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aí Jesus ainda vai mais além e diz assim: os ninivitas ressurgirão e julgarão esta geração, porque eles se converteram com a mensagem do profeta Jonas. E está aqui quem é maior do que o profeta Jonas. Jesus disse àqueles. Porém, meus amados e queridos irmãos, como eu disse anteriormente, era apenas para contextualizar a história, refrescar na memória dos irmãos os acontecimentos do livro do profeta Jonas, mas queremos neste momento entrar mais a fundo na nossa reflexão desta noite, que é os males da desobediência na vida do cristão. Tomemos cuidado, vamos lá. Primeiro, diga assim comigo, bem, nos afasta dos propósitos de Deus. Vejamos, versículo 3, leia comigo aí, Jonas capítulo 1, versículo 3, diz assim: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para onde? Qual era o propósito de Deus com Jonas? Era que Jonas fosse para Jope? Sim ou não? Vamos lá, meus irmãos, todo mundo. O propósito de Deus com Jonas era que Jonas fosse para Jope? Sim ou não? Era que Jonas fosse para Tarsis? Sim ou não? Era que Jonas fosse para Nínive? Sim ou não? O propósito de Deus com Jonas era que ele se dirigisse à cidade de Nínive. Era que ele fosse até os ninivitas pregando a mensagem, dizendo: ainda 40 dias e a cidade de Nínive será subvertida, será subjugada. Este era o propósito de Deus para com Jonas e também para com a cidade de Nínive. Porém, nós observamos que a desobediência do profeta Jonas o colocou na contramão do propósito de Deus. A desobediência de Jonas fez com que ele tomasse um rumo totalmente diferente daquele propósito que Deus tinha para ele. Bendito seja o nome do nosso Deus. Jonas não estava caminhando conforme o propósito do Senhor. Jonas não estava andando conforme aquilo que Deus havia estabelecido. Por quê? Porque Jonas estava desobedecendo a ordem de Deus. E nosso primeiro ponto da reflexão nesta noite diz que a desobediência nos afasta do propósito de Deus. Às vezes, meus amados e queridos irmãos, Deus planeja, Deus elabora um propósito específico para as nossas vidas, de forma pessoal, de forma individual, mas às vezes o caminhar na desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, faz com que o propósito de Deus seja adiado para as nossas vidas, faz com que o propósito de Deus, o plano de Deus, não aconteça no tempo que Deus quer e conforme a vontade que Deus quer, do jeito que Deus quer. Por conta de quê? De um trocinho chamado desobediência. Ó bicho perigoso esse negócio chamado desobediência. Às vezes
propósitos e planos de Deus são executados na vida de todo aquele que decide andar e viver em obediência com a palavra do Senhor. Eita, meus irmãos, esse negócio de desobediência é coisa séria. E a mensagem, a gente percebe quando a mensagem é boa, e os crentes se animam, eita, glória, não sei o que, aquela coisa. Mas quando é uma mensagem assim, o povo parece que não acha bom. A gente fica calado, sentado no banco. Só que o efeito da palavra de Deus, ele não deixa de acontecer. Não é verdade? É verdade. Então, primeiro, repita comigo: a desobediência nos afasta do propósito de Deus. Observe que os planos, o propósito de Deus era Jonas se dirigir para a cidade de Nínive e lá pregar a palavra que Deus já havia mandado. Jonas desceu para a cidade de Jope, embarcou no navio rumo a Tarsis. Totalmente diferente. O propósito de Deus deixou de acontecer ali naqueles momentos por conta da desobediência de Jonas. Deus queria que Jonas caminhasse em um rumo, mas Jonas estava insistindo em caminhar em outra direção. E aí Deus não cumpriu o propósito ali naquele momento. Foi preciso Deus arrodear, ataiar Jonas lá na frente, levantar um revolto mar, as ondas sacudiram o navio. O texto sagrado diz que a tempestade foi tão grande que a tripulação arremessava fora todo o material que poderia ser descartado naquele momento para aliviar o peso da embarcação, porque senão a embarcação ia afundar. Agora, meus irmãos, todos nós sabemos que um navio, quando ele se lança ao mar, ele sai suprido de toda a alimentação que ele precisa para todo o percurso da sua viagem. Imagina o navio tendo que se desfazer da sua própria carga para não sofrer um naufrágio nesse momento. Tudo por culpa de quem? De quem, meus irmãos? Do bicho ruim do Jonas, teimoso. Jonas deixou de seguir conforme o propósito de Deus, conforme a direção de Deus, conforme o propósito que Deus havia estabelecido. Por isso, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos entender que desobediência, ela vai nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. A desobediência vai trazer como o primeiro mal para a nossa vida o afastamento do propósito de Deus. Quem aqui acredita que tem promessa de Deus para a sua vida, levante as suas mãos e adore ao Senhor. Quem aqui sabe que Deus tem propósito com você, permaneçamos em obediência à voz de Deus, permaneçamos em obediência à palavra santa de Deus, permaneçamos em obediência aos mandamentos sagrados do Senhor, e assim as promessas de Deus acontecerão, os propósitos de Deus para a nossa vida acontecerão. Aleluia. Irmão, vocês sabiam que só tem uma pessoa que pode impedir os propósitos de Deus acontecerem na nossa vida? Sabe quem é? Não é o cão, não. É nós mesmos. Porque se eu estou conforme a vontade de Deus, se eu estou andando conforme os preceitos de Deus, Deus tem propósito para a minha vida, o diabo impede? Quem pode impedir? Eu mesmo, se eu estiver desobedecendo. É ou não é, irmão Martinho? É. Entenderam? Então a desobediência, ela traz como primeiro mal para a vida do cristão o afastamento dos propósitos de Deus. Segundo, diga assim comigo, bem forte: a desobediência nos coloca contra Deus. Agora aqui é pesado. Porque, meu irmão, se a gente se achar contra Deus, aí o negócio é sério. Versículo 4, leia comigo aí, diz assim: mas
Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quê? Estava para se quebrar. Tudo por conta de que é isso aqui? Da desobediência do profeta Jonas. E o segundo ponto da nossa reflexão diz que a desobediência nos coloca contra. Irmão, não queiramos estar contra Deus. É pesado. Nós não aguentamos nem o primeiro round. Não dá para nós. Não dá. Quem aqui tem coragem de se colocar contra Deus? Nós não vamos aguentar nem o sopro. Nós não aguentamos nem o primeiro round. Quando nós olhamos para a história do profeta Jonas, nós vemos que por conta da sua desobediência, ele colocou-se contra Deus. Aí Deus foi lá, no meio do mar, agitou as águas, fez todo aquele movimento, levantou-se a grande tempestade. O texto sagrado diz que o navio estava para quebrar-se. Para Jonas fazer o quê? Voltar ao caminho da obediência, voltar ao caminho certo, voltar ao caminho correto para o qual Deus havia estabelecido. Então, quando nós estamos contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus não quer, nós poderemos correr um grande risco de nos acharmos contra Deus, e Deus levantar o vendaval, Deus levantar a tempestade, fazendo com que nós nos aproximemos novamente a Ele pela obediência. Desobediência é uma praga ruim, meus irmãos. Sejamos obedientes. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vós pais não ireis a vossos filhos, vós filhos obedecei a vossos pais, andai. Obediência aqui, como eu já disse, nós estamos falando a obediência no seu aspecto geral, mas principalmente quando tratando-se da palavra de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus, ele estabeleceu o princípio da obediência para todo aquele que nele crê. E se nós cremos de fato que Ele é Senhor, nós precisamos estar de conformidade com a sua palavra, com a sua vontade, com os seus ensinamentos, com os seus preceitos e com os seus mandamentos. Aleluia. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Repita comigo bem forte. O segundo ponto: a desobediência nos coloca contra Deus. É ruim, meu irmão, se a gente ser achado contra Deus é ruim. Terceiro ponto, diga assim comigo bem forte: a desobediência nos faz querer nos esconder de Deus. Vamos ler aí o versículo 5. Leia comigo. Acharam aí o versículo 5? Diz assim: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, a carga, toda a carga do navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo. Jonas estava onde? No convés do navio, sim ou não? Jonas estava no convés, à vista de todo mundo, sim ou não? Ele estava onde? Ele desceu ao porão do navio. Ao porão do navio, o lugar mais baixo que alguém poderia ir do navio, o lugar onde ele sabia que ninguém poderia achá-lo, o lugar em que ele pensava que nem Deus iria olhar ele lá. Talvez ele pensou isso, porque ele foi lá para baixo: não, eu vou ficar aqui escondido, aqui ninguém vai me achar. Quando chegar em Tarsis, eu saio devagarzinho, eu pego meu rumo, pego meu beco e vou-me embora, e pronto, acabou essa história de Nínive. Era assim ou não era? Estava escondido lá embaixo.
lá no fundo. Por quê? Por que ele queria se esconder? Por causa do trocinho chamado o quê? Desobediência. Vamos voltar lá para o Éden, em nome de Jesus, vamos refletir. Adão e Eva estavam no paraíso, no Éden, e o texto sagrado diz que no virar da tarde Deus aparecia, conversava com Adão e tudo, aquela coisa toda, e aí no outro dia, no virar da tarde, Deus aparecia de novo, e Adão e Eva estavam lá muito tranquilos, muito à vontade, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma restrição. Deus vinha, falava com Adão e tudo, aquela coisa toda, como os irmãos já sabem. Só que num determinado dia, o que foi que aconteceu? Deus chegou: Adão, onde tu estás? Foi assim ou não foi, meus irmãos? O que foi que Adão disse? Não, Senhor, eu estou aqui escondido porque eu estou nu. Bicho da cara lambida, né, rapaz? Não, Senhor, eu estou aqui, me escondi para cá, eu vim aqui para detrás das moitas aqui, porque eu estou aqui sem roupa. Por que Adão quis se esconder? Desobediência. A desobediência nos faz querer nos esconder de Deus. Foi o que Jonas fez. Jonas sabia que estava desobedecendo a voz de Deus. Jonas sabia que não estava andando conforme aquilo que Deus queria para ele. Adão lá no Éden, junto com a irmã Eva, da mesma forma, não estavam conforme o prestou logo o jeito de se esconder. Irmã Eva, bora se esconder que o homem chega aí daqui a pouco. Está dando a hora dele vir, e quando ele chegar, ele vai ver nós assim, bora se esconder. É mesmo, irmão, vamos embora. Aí foram se esconder. Por quê? Por causa de um trocinho chamado desobediência. Irmão, às vezes quando a gente está desobediência, a gente quer se esconder até do nosso irmão. Vocês já viram isso? Não tem aquelas irmãs do círculo de oração que tem comunhão assim com Deus, não tem? Aquelas irmãs mesmo que a gente sabe que Deus fala no pé do ouvido dela. Quando a gente está desobediência, a gente não quer ver essas irmãs, não. A gente passa longe delas. É ou não é? É. Ixi, lá vem a irmã Genoveva. Eita, meu pai. Aquela dali, Deus vai já dizer tudinho para ela. Aí a gente se esconde da irmã Genoveva. A gente se esconde do pastor. Vixe, lá vem o pastor. Aí não adianta, pode esconder do pastor, pode esconder da irmã Genoveva, pode esconder do irmão Ludovico, pode esconder de quem for. Mas e Deus? Aí é que é o negócio. Mas você pode observar que a reação do esconder-se já é algo natural de quem está fazendo coisa errada, de quem está desobedecendo. O ladrão que rouba, ele prefere roubar de dia ou de noite? Ele prefere de noite, na calada da noite, se escondendo, caminhando devagarzinho, porque ele sabe que ali ele vai estar escondido, porque ele sabe que o que ele está fazendo não é certo. Sim ou não, meus irmãos? A desobediência, ela provoca essa reação natural, esconder-se. Por isso, meus amados e queridos irmãos, quando Jonas começou a sair do propósito, do plano de Deus, da vontade de Deus, ele disse: eu vou me esconder no mais fundo, no mais lá embaixo desse navio, para ninguém me achar. E foi. A desobediência, ela faz a gente querer se esconder de Deus. Quarto ponto da nossa reflexão, para encerrar, diga assim bem forte: a desobediência nos torna insensíveis. Versículo 5 ainda, a parte B aí do versículo, depois do ponto e vírgula lá, diz assim: Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Ó, irmão, aqui não era um cochilozinho do meio-dia, não. Entenderam? Não tem aquele cochilozinho que você senta na cadeira e você cochila ali um pouquinho, questão de minutos, qualquer coisinha desperta, entende? Não era assim não. Aqui o texto diz profundo, é aquele sono que a baba escorre no canto da boca e você não percebe. Entendeu?
sono mesmo, que o caboclo está lá apagado. Dormiu que a barba escorreu. Era assim o sono de Jonas. Jonas estava insensível à situação de Nínive, estava insensível à situação da tripulação e dos demais passageiros do navio, e estava insensível até a ele mesmo, porque ele não se deu conta do mal que a desobediência estava trazendo para a vida dele. Eita Jesus! Vamos lá para nós memorizar os 4 pontos da nossa reflexão aí. Qual é o primeiro? A desobediência. Diga bem forte assim, bem forte. A desobediência nos afasta do propósito de Deus. Segundo, a desobediência nos coloca contra Deus. Terceiro ponto, diga assim: a desobediência nos faz querer se esconder de Deus. Quarto ponto, a desobediência nos torna insensíveis. A desobediência, ela vai causando uma corrosão no temor que existe dentro do nosso coração. Quanto mais na prática da desobediência, quanto mais desobediente eu ficar, quanto mais desobediente eu ser, vai chegar um momento que eu vou desobedecer e não vou sentir remorso nenhum, arrependimento nenhum, medo nenhum. Porque a desobediência já me tornou o quê? Insensível. Assim a desobediência faz na vida do crente. Assim a desobediência faz na nossa vida, se nós não vigiarmos e vivermos em retidão e obediência à vontade santa de Deus, porque esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Tem crente obediente nesta noite? Levante as mãos e adore ao Senhor. Crente que quer viver em obediência à vontade de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, nos dê graça. Irmão Pedro Leão, louva o Senhor aqui, irmão Pedro, com um hino, em nome de Jesus. Já tirou a oferta, já tirou a oferta. Irmão Pedro, vai louvar a Deus com um hino, logo após nós estaremos encerrando. Irmãos, olha, lembrando, quinta-feira, 1h da